Bom dia, pessoal, meu nome é Alexandre, dando continuidade às nossas aulas de Brasil República, com esses presidentes que passaram pelo passado republicano. Falamos no último vídeo sobre Venceslau Braz, que pegou a Primeira Guerra Mundial, terminada a Primeira Guerra Mundial. Então vamos falar sobre o novo governo, o governo Epitácio Pessoa. Epitácio Pessoa vai governar de 1919 a 1922, mas de meado de 19 já para o 20, de 22. É um paraibano lá das oligarquias tradicionais do Nordeste, que vai ter o apoio da elite mineira, das grandes oligarquias mineiras e parte do setor da oligarquia cafeeira paulista, porque a outra parte não queria ele como presidente. Epitácio Pessoa estava na França quando ele foi eleito. Olha só que coisa interessante. O presidente da República dos Estados Unidos do Brasil é eleito, mas estava na França. O que está fazendo na França? Ele estava na conferência dos tratados da Primeira Guerra Mundial, o Tratado de Versalhes, que era orientado pelos vencedores, colocando as normas para os perdedores da Primeira Guerra Mundial. Então, Epitácio Pessoa estava lá na França. E ele foi eleito presidente do Brasil sem ter, nesse momento, estava sua presença aqui no país. Logo ao chegar no Brasil, ele tomou posse do governo republicano e logo de cara pega logo um empréstimo, né? Porque o Brasil está vivendo uma crise e se não tiver empréstimo novamente dos norte-americanos e dos ingleses, o país não vai andar. E pega esse empréstimo, parte vai, é óbvio, para os cafeicultores de Minas Gerais que o apoiaram, e outra parte ele vai combater a seca no Nordeste. Olha que legal, já tem a preocupação de combater a seca no Nordeste, com a construção de poços, açudes, lógico, claramente, com a colaboração dos coronéis locais, que também serviriam de cabide para esse pessoal, né? Não é porque era reivindicação do povo do Nordeste, não, é reivindicações das autoridades locais, inclusive dos coronéis. Ele vai construir alguns poços, açudes, vai construir uma ferrovia de mais de 50 quilômetros que liga Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, ou seja, isso vai desagradar um pouco parte da oligarquia cafeeira paulista. Vai haver inúmeras greves, ou seja, aquelas greves operárias de Venceslau Braz lá não terminaram, pessoal. O couro continua comendo, né? As greves operárias no Brasil, como tinha falado anteriormente, elas tinham um punho sindical anarquista, de cunho depois marxista e socialista, que vem lá da nossa Revolução Russa de 1917. Ou seja, essa Revolução Russa está ultrapassando fronteiras e barreiras e está chegando aqui na América Latina, né? Essa repressão aos trabalhadores vai ser de forma constante, vai haver muitos embates, vai haver presos, pessoas que vão lutar por melhorias. O que esse pessoal, esse grevista, esses primeiros operários nessas pequenas indústrias, eles estavam lutando? Eles estavam lutando por quê? Por melhores salários, melhores condições de trabalho, melhores condições de vida, né? Direito à greve, que é um direito daquele operariado anarco-sindical que vem lá da Itália, porque a grande maioria desse pessoal que vem com essas ideias anarquistas, eles vêm da Itália principalmente, mas vêm também de Portugal e vêm da Espanha também. Então os caras vêm imbuídos com essa formação de grupos bem unidos para ganhar esses objetivos, esses propósitos. Rio de Janeiro, São Paulo, Norte, Nordeste, Pernambuco. Então todos esses estados vão estar com a presença de representantes formando núcleos, formando verdadeiras células em cada estado. Isso vai deixar o governo federal bastante preocupado, porque isso não havia aqui no Brasil, né? E para
E para ficar um pouco mais interessante, 1922 é a formação do Partido Comunista do Brasil, já de punho marxista-socialista, que vem importado lá da Revolução Russa de 1917. Aquela Revolução Russa que está tirando o czar do poder e está colocando um governo de cunho socialista e marxista. Ou seja, nós estamos importando essas ideias que vêm do leste europeu, no caso da Rússia, e da Europa, no caso dos anarquistas. Vai haver aqui no Brasil a lei Adolfo Gordo. Não é Adolfo Hitler, não. Parece, mas não é. Que é a repressão total aos anarquistas e aos marxistas. Ou seja, a repressão do governo federal em cima dessas pessoas vão ser de forma muito mais brusca, muito mais violenta, prendendo, torturando e mandando de volta os líderes dessas greves, os líderes dessas desordens, porque, segundo alguns senadores da República, é inadmissível, em plena República Brasileira, desertores, desordeiros, bárbaros que venham para cá, ao invés de trabalhar, vêm para cá trazer ao país desordens e ideias que não são de parâmetros da República do Brasil, né? Então essa lei de 1920 vai rechaçar, né, completamente. Esses líderes vão ser colocados, vão mandar lá para Roraima ou para Amapá, né, como um castigo aqui no Brasil, e outros mais perigosos, entre aspas, vão ser deportados lá para a Itália, para Portugal e para a Espanha. Então, essa lei Adolfo Gordo, ela vai funcionar esse período todo do governo Epitácio Pessoa. Outra coisa que vai acontecer de forma... vai haver um aumento do consumo de café, principalmente nos Estados Unidos, que a guerra acabou, né? Então o nosso café vai começar a ser... vai ter aquela aceitação, vai de forma lenta, né? Gradual e lenta, mas nos Estados Unidos vai ter uma supervalorização do nosso café. Por quê? Você lá está vendo a tal da lei seca, que é proibido comprar qualquer tipo de bebida alcoólica e consumir tanto dentro de casa como nas ruas. Ou seja, proibiu a cachaça da galera, né? Aí ficou complicado. Então, a gente vai, com essa lei seca lá nos Estados Unidos, nós vamos conseguir aumentar a exportação do café lá para os Estados Unidos. Olha que coisa mais interessante, né? E 1922, o auge é a Semana da Arte Moderna, um movimento cultural, cidadão, que traz a arte, que vai rompendo com os padrões europeus de arte e de cultura. Ou seja, vamos elaborar Oswald de Andrade, Anita Malfatti, esse pessoal todo, né, da vanguarda paulista. Ele vai montar quadros, vai montar uma exposição no Museu de Arte Moderna, lá de São Paulo, que vai colocar uma arte contemporânea com os valores nossos valores, do índio, do Oswald de Andrade, de algumas telas de antropofagia, né? E essa arte vai incomodar a elite paulista, porque a elite paulista, ela comprava a arte, os quadros, a arte, lá da Europa, dos grandes artistas europeus. Então, essa Semana da Arte Moderna vai também contrariar, vai deixar um pouco tenso ou nervoso essas elites cafeeiras que consumiam a arte europeia. Depois eu vou fazer um vídeo sobre a Semana da Arte Moderna e a Revolução Russa, que eu também já falei nesse vídeo. E o que vai acontecer? Os militares não vão ficar satisfeitos com esse governo Epitácio Pessoa. Está havendo greve, eles estão tendo que entrar em confronto com o trabalhador, estão tendo que se desdobrar em aumentar os seus efetivos. Só que os militares, na sua grande maioria, estavam muito satisfeitos com o governo federal, por dois motivos. Recusou o aumento salarial dos caras. 2. Nomeou 2 civis. É você nomear
2 ministros civis para a pasta da guerra, pasta do exército e para a pasta da marinha. Ou seja, Epitácio Pessoa fez isso para não tomar uma punhalada pelas costas, ou seja, para não tomar um famoso golpe de Estado, porque Hermes da Fonseca, com o pessoal do Clube do Exército, estava conspirando, entre aspas, contra esse governo de Epitácio Pessoa. Ou seja, então essas duas causas foram estopim, né? E fora que no governo Epitácio Pessoa, já no final, ele pôs nomeou o seu próximo presidente da República. Vou fazer um novo candidato, que seja Arthur Bernardes, que não era um nome bem aceito pelos militares aqui no Brasil, né? Ou seja, essas 3 causas fizeram com que esses tenentes, o movimento tenentista, que vai ser criado em 1922, venha ficar insatisfeito com o governo Epitácio Pessoa. Então, vamos começar a desmembrar isso, que esse movimento tenentista eram militares de baixa patente, sargento, cabo, soldado, né, e tenentes, subtenentes na época, que se rebelaram. Primeira causa, houve uma greve operária muito forte lá em Pernambuco. O governo federal pediu para que o exército reprimisse aquela greve à base de porrada e tiro-bomba, que o pessoal fala hoje. Só que o Hermes da Fonseca ligou para o comando de lá de Pernambuco: olha só, não reprime não, deixa o couro comer entre o governo e os trabalhadores aí de Pernambuco, porque o governo aqui não está ajudando a gente. Ou seja, Hermes da Fonseca foi omisso diante da sua missão de combater essas greves, esses motins, né? E por isso mesmo, Epitácio Pessoa vai dar o troco em cima da Hermes da Fonseca. Vai lá no Clube do Exército, ali, o que tem ali no centro da cidade, manda prender o Hermes da Fonseca, o primeiro presidente preso na história da República do Brasil. Hermes da Fonseca, guardem isso, tá? Se cair no Enem, né? E fechou o clube militar. Pronto, aí foi o estopim, né? Aqui no Rio de Janeiro houve um início de uma tensão no Forte do Vigia, assim, no Forte de Copacabana, que ainda está lá hoje, né? Tem alguns registros lá, algumas documentações, né? Desses 17 tenentes que saíram do Forte. O Forte chegou a dar alguns tiros, né, em direção às tropas que eram fiéis a Epitácio Pessoa por lá de fora. A Marinha da Armada já colocou as suas tripulações, os seus navios mercantes em direção ao Forte para bombardear o Forte de Copacabana, e alguns foram mortos, né, com esse tiroteio intenso. Alguns foram mortos, outros se entregaram, mas esses 17 saíram do Forte e foram em direção ao Palácio do Catete com armas em punho para botar o governo para fora, ou seja, para expulsar a Epitácio Pessoa do Palácio do Catete, né? Poxa, mas 17 foram os levantes do Forte, o famoso levante do Forte. Então esses caras é óbvio, não vão chegar até o Palácio do Catete, que vão ser barrados antes de chegar lá, que de Copacabana até o Catete é uma caminhada bem intensa, não sei quantos quilômetros, né, mas é uma caminhada bem intensa. Então esses 17 vão caminhando e é angariado no meio do caminho um cara civil. Tipo assim, o cara se dispôs a entrar no movimento também, mesmo sabendo pouca coisa que está acontecendo. Aí formou os 18 do Forte. É o que você vê em alguns livros didáticos, que tem aquele pessoal militar caminhando com as suas armas em direção ao Catete, e um civil também acompanhou. O tenente deu uma pistola para ele e foi acompanhando até o Palácio do Catete. Ou seja, eles foram barrados antes de chegar ao palácio, óbvio, por tropas do governo. Houve uma troca de tiros, né? Uma imensa troca de tiro. Os 16 morreram, ou seja, 16 foram mortos, 16 militares foram mortos nesse confronto.
sobraram dois, que foi o Siqueira Campos e o Eduardo Gomes, que depois, mais adiante, nós vamos falar sobre esse nome, já dá para tentar disputar o governo federal com Juscelino Kubitschek, se eu não falho a memória. Então guarde muito bem esse Eduardo Gomes, né? Então essas pessoas vão... O que é esse levante tenentista? Ou seja, os militares querem tomar o poder de volta, eles querem angariar a todo momento da República, eles querem tomar o governo de volta, que era de fato que eles estavam... desde o início da República começaram com eles, depois foi o Prudente de Moraes, que foi o primeiro governador civil, depois eles ficaram muito fora do governo, só depois de Hermes da Fonseca, que não era muito unanimidade no meio das tropas militares, e só que agora estão querendo voltar novamente ao poder. Então você vê a todo momento nesse Brasil republicano, os militares querendo voltar ao poder, de forma dentro das normas da Constituição, por meio do voto, ou através de golpe que a gente vai ver lá em 1964. Ou seja, que se não for pela lei, vai ser pelo fuzil. Então fica ligado nesses parâmetros, nessas condições que estou colocando a vocês, para que se alguma questão cair no Enem, vocês já estão espertos nessa relação da tentativa dos militares retomar o poder. Para acabar o governo Epitácio Pessoa, oficializa o hino nacional. Galera, o nosso hino nacional não era oficializado, então ele oficializa o hino nacional da República do Brasil em 6 de setembro de 1922, né? E a primeira transmissão em rádio nacional foi um discurso de Epitácio Pessoa, ou seja, além da imprensa, agora vai ter o rádio. Vai ter o rádio como meio de comunicação, como meio de formas de mediação e até de conflito ou de propaganda política, que vai ser muito bem usado pelo nosso ilustríssimo próximo presidente Getúlio Vargas. Isso a gente vai falar em outros vídeos. Um forte abraço, um bom final de semana para vocês. Muita paz e muita luz, estudem, tá? Fiquem ligados.